É com satisfação que nós recebemos mais uma vez em nossa casa o conferencista internacional, o incansável médium do trabalho no bem, o nosso irmão Ariston Teles. E quis o destino, ou a nossa felicidade, que no dia reservado para a sua palestra fosse o aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos a oportunidade de ter um pouco da convivência do médium Ariston, do ser humano Ariston, do nosso irmão Ariston, com Francisco Cândido Xavier. E o título escolhido por ele para essa noite, Chico Xavier, uma vida de amor. Perdão, uma história de amor, que agora o Ariston vai nos trazer. Minhas amigas, meus amigos, do plano físico e do plano espiritual, desejamos a todos vocês, sinceramente, os melhores votos de paz, de alegria, e que esses minutos de convívio aqui nesta noite representem para cada um de nós mais uma oportunidade de refletir à luz da espiritualidade superior sobre a vida e obra do maior médium de todos os tempos. Claro que não estamos considerando Jesus, porque Jesus, segundo palavras de Emmanuel, na psicografia também de Chico Xavier, Jesus foi, digamos, simplesmente o médium de Deus. Imaginemos um espelho tão limpo, tão cristalino, capaz de refletir aquela luz que existe no centro dos universos e que nós nos habituamos a chamar de Deus. Jesus, ou o Cristo de Deus, foi o único médium, provavelmente, que viveu sob essa claridade, essa divina claridade, oferecendo a todos nós a bênção da sua palavra e da sua presença. Para falar mesmo sobre Chico Xavier, nós temos que usar quase que 100% o coração, porque Chico, segundo até mesmo programas de televisão, Chico foi um homem chamado amor. Nós temos em nossa instituição mais de 150 fotos de Chico Xavier nas mais diferentes situações e idades da sua vida. A primeira foto que temos nessa classificação, digamos, cronológica, é uma foto inédita. Chico numa praça de Pedro Leopoldo, numa banca de picolé, chupando picolé como qualquer outra criança. Ele devia ter em torno de 12 anos quando isso ocorreu em Pedro Leopoldo,
sua cidade natal, Minas Gerais. Chico Xavier nasceu com uma missão, é lógico. Não significa que ele não tenha sofrido e passado pelas mais difíceis provas. Entretanto, nessa exposição fotográfica a que nos referimos, não temos sequer uma imagem do Chico triste ou derramando alguma lágrima. Muito pelo contrário, Chico sempre se apresentou em todas as situações, diante de quaisquer pessoas, com um sorriso nos lábios e muito amor no coração. Então nós estamos falando de um homem que marcou, me permitam usar agora, né, uma expressão no singular, tenho que falar na primeira pessoa. Convivi, se assim posso me expressar, convivi há alguns anos com Chico Xavier, mas um convívio relativo, porque eu morava em Brasília e a cada 2 meses aproximadamente eu ia a Uberaba com o único objetivo: estar com Chico Xavier. Então vamos falar de algumas experiências, pode ser, né? Falar de algumas experiências que marcaram minha vida e devem marcar a vida de qualquer pessoa que esteja atento para essas verdades que passamos a expressar. A primeira vez que eu pensei em ir a Uberaba para conhecer Chico Xavier, eu me dirigi a um senhor que era coronel do Exército, era professor aqui em Brasília, Coronel Córdova. Éramos muito amigos. Ele era espírita, claro. Eu já nasci, posso dizer, já nasci espírita. E disse, eu chamava de professor: professor, eu estou querendo ir a Uberaba. É? Vai a Uberaba? Vou. Com que objetivo? Conhecer pessoalmente Chico Xavier. A resposta que ele me apresentou: muito bem, Aristóteles. Você vai conhecer simplesmente um homem diferente. Só usou essa frase. Você vai conhecer um homem diferente. Muito bem. Foi a Uberaba. Mas eu não queria somente ver o Chico. Eu queria estar com ele dentro do possível, como quaisquer outras pessoas que fossem ao grupo espírita da prece, o grupo por ele fundado. Curiosamente, naqueles dias anteriores, eu havia publicado um livro aqui em Brasília, com o prefácio do grande e inesquecível amigo Jorge Cauí Júnior. O livro se intitula, ainda temos muitos exemplares de outras edições, O Médium Dom Bosco. Mas eu não me atrevi, absolutamente, nunca fiz isso, levar um livro de minha autoria própria ou mediúnica para oferecer a uma fonte de sabedoria que era o Chico, que já havia publicado dezenas e dezenas de livros. Então eu me aproximei dele, ele estava sentado a uma mesa,
Me aproximei assim, né? Ele olhou para mim, sorriu, e eu não entendi porquê, e perguntou: você está aqui por quê, meu filho? Eu disse: primeiro, para lhe conhecer pessoalmente. Segundo, se for possível, receber uma orientação do Senhor. Aí ele ficou me olhando assim por volta, né? Como se estivesse vendo mais alguma coisa. Ninguém absolutamente em Uberaba sabia daquele livro recente, O Médio Dom Bosco. Ninguém mesmo. Aí o Chico olhou, sorriu. Chico tinha um sorriso sempre aberto, espontâneo, perante todas as situações. Chico sorriu e disse: eu? Jamais. Quem recebe a assistência espiritual de Dom Bosco não precisa de mim não, meu filho. Vai com Deus. Acreditem, eu não fiquei satisfeito. Eu saí dizendo: o encontro que eu queria não era bem esse. Passados uns 8, 10 meses, eu voltei a Uberaba. Aquele primeiro encontro foi rápido, que não me satisfez. Voltei a Uberaba, entrei numa pequena fila para cumprimentar Chico Xavier. Faltando 3, 4 pessoas para que ele me atendesse, isto é, havendo 3 ou 4 pessoas à minha frente, o atendimento era rápido, digamos assim, 1 minuto, 2 minutos, era noite, ele já estava meio cansado. Portanto, faltando 10 minutos no máximo para que ele me atendesse, eu ali na fila, comecei a sentir a presença de espíritos felizes, alegres, como se estivesse me pacificando naquele momento. Aí eu disse para mim mesmo: hoje vai acontecer alguma coisa aqui. Quando eu me aproximo do Chico, ele olhou para mim, sempre sorridente, me abraçou e disse: nossa, há quanto tempo eu estou te esperando. Olha, amor à primeira vista. Todos conhecem essa expressão. Amor à primeira vista. Aquela noite, meus irmãos e minhas irmãs, aquela noite significou para mim um divisor de águas. Ou seja, minha atual existência se divide em 2 etapas. Antes e depois de conhecer e conviver com um homem chamado amor. Ele fez isso, pegou a caneta, as pessoas estranharam em volta que ele estava me dando uma atenção diferenciada, sentou-se numa cadeira, pediu que eu me sentasse ao lado e, como se estivesse fazendo anotações, mas não estava, passou a me fazer diversas perguntas e eu fui respondendo. Aí ele se levantou, gente, olha, estamos entre irmãos e amigos. Ele se levantou, eu me levantei também, me abraçou calorosamente e disse com absoluta espontaneidade: Ariston, você não imagina o tamanho da alegria que você está me trazendo hoje aqui. Eu falei: nossa, tá bem. Aí ele disse: sente naquela cadeira ali. Uma cadeira que ficava em torno, como outras, em torno de uma mesa retangular. Essa mesa até hoje existe, no mesmo grupo. Eu me sentei, aí ele chegou e disse para todos, ainda tinha gente chegando, e disse para todos: olha, a partir de agora vocês vão ganhar 2 autógrafos. Meu autógrafo, também do nosso querido amigo de Brasília, Ariston. Imagine o meu estado de espírito naquele momento. No mínimo me sentia assim um Chiquinho, né? Um Chico 2, digamos. Claro que longe disso. Mas eu fiquei ali timidamente esperando as pessoas se aproximarem.
fazia aquele autógrafo, uma dedicatória simples, né? Era mais uma dedicatória com alegria e paz do seu irmão, minha assinatura. Aquela coisa simples. As pessoas saíam e ficavam olhando assim, admiradas. Por que essa atitude do Chico hoje? Quem é essa pessoa? Quem é esse jovem? Olha, acontecia encontros assim, vejam bem. Eu chegava, o Chico estava psicografando o receituário numa sala ao lado, uma sala muito pequena, absolutamente simples. Tudo na vida de Chico Xavier era simples. Podia também o nosso irmão ser chamado de simplicidade. Tem até um músico, Chico Simplicidade. Olha, teve uma noite que ele saiu do receituário, ele sabia que eu estava no ambiente, né? Que a gente se correspondia a essa altura, a gente se correspondia bastante por cartas. Aí ele saiu, quando me viu, ele se dirigiu a mim. Tinha muita gente, a mesa estava completamente formada, mas ele veio direto me cumprimentar. Aí eu mesmo observei assim, o espanto das pessoas, e quem sabe até mesmo ciúmes daqueles que trabalhavam na casa. Olha o que Chico fez, e outras vezes fez o mesmo. Depois de me abraçar, ele me apresentou dizendo assim: nosso irmão dirige uma obra maravilhosa em Brasília, ajuda muita gente necessitada. Não era bem assim, não. Ele estava começando, era tudo muito simples. Mas para dar uma satisfação, aí, além de fazer essa apresentação, tá bom. Além dessa apresentação, né, dando essa satisfação a todos, olha o que ele fazia. Depois desse abraço, dessa rápida palavra, ele fazia o mesmo com todos, para não haver ciúme. Todos, de fora da casa, pronto. Aí ele se sentava à cabeceira daquela mesa para receber as mensagens do além, as mensagens dos mais diversos espíritos. Enquanto o Chico psicografava o receituário, naquela sala menor, nós estávamos ali tecendo comentários sobre alguma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, da mesa, né? E depois vejam o que acontecia. Olha, momentos inesquecíveis, gente. Lembro perfeitamente de um desses momentos. Eu estava sentado, companheiro está aqui, ali, Carlos Bacelli ficava sempre mais próximo daquela porta, né? Bacelli, a esposa, Márcia também e outros companheiros. Aí, quando o Chico abriu uma porta e o Chico saía daquela salinha, vindo para o salão, para a psicografia pública, quando o Chico saía, eu li assim, ele vinha uma onda de luz arrepiante, como até hoje eu me emociono, ele vinha assim numa onda de luz, aí o silêncio se estabelecia no ambiente. Meu Deus! Chico então sentava-se à cabeceira, os papéis já estavam ali, muitas folhas, né, de papel ofício, bastante. Seu Ilker, que era um dos companheiros de trabalho ali, sempre ao lado, ajudando, né, na psicografia. Chico terminava uma página, Chico já colocava outra, e assim, pronto, diversos espíritos. Nesses casos, geralmente, publicamente, eram cartas de entes queridos cujos parentes familiares estavam presentes. Então, uma mensagem, separava, outra, ao final, 8 ou até 10 cartas mediúnicas
Aí ele começava a chamar as pessoas, os donos, digamos assim, ou os destinatários daquelas cartas. E eu me lembro, num momento, de uma que me chamou muita atenção, muito mesmo, porque o Chico pegou o papel, viu, Silvado? Não, pode ser esse mesmo aqui. Chico pegou o papel e para a sua, que ele havia, onde ele havia psicografado, e disse: olha, o nome do espírito que assinou é Tânia, mas ela escreveu toda a carta em árabe e eu não sei sequer uma palavra em árabe. Seus familiares estão presentes? Imagina o estado emocional das pessoas. Aí vieram irmãs da moça, da Tânia, os pais, que realmente falavam árabe, eram de origem árabe. Aí o que é que o Chico fez? Passou, excepcionalmente, aquilo eu nunca tinha visto, passou a carta para o pai, o próprio pai da moça ler. Ela tinha sido vítima de um acidente aéreo. Ele leu a carta traduzindo para todos nós que estávamos ali. O estado emocional daquele homem, daquela mãe, meu Jesus, de todos nós, aquilo era contagiante demais. Pronto, saíram. Eles sempre tinham o hábito de, era aquele impulso, assim, aquela reação de gratidão, quando recebiam a carta, se curvavam para beijar a mão do Chico. E eu notava uma coisa interessante. Ele aceitava que lhe beijassem a mão. Aceitava por educação, mas aquilo não era da sua vontade, entendeu? Olha, uma vez eu levei daqui um livro que uma irmã nossa havia escrito aqui em Brasília sobre Jesus. Ela disse: Adson, já que você tem essa relação lá com o Chico, leva, por favor, esse exemplar desse livro, ofereça ao Chico. Eu já fiz aqui a dedicatória. Eu disse: está bem. Aí na viagem andei lendo o livro, não gostei muito, e o título também não me agradou. O título era, já faz tanto tempo que eu acho que não tem problema citar, era Diálogo com Jesus. Aí eu sempre fui fiel nessas coisas, graças a Deus, em tudo que se relaciona ao Espiritismo e a Chico, né? Aí eu entreguei, na chegada ali, conversando com ele: Chico, uma amiga nossa lá de Brasília me mandou esse presente. Aí eu disse: de antemão eu queria te dizer uma coisa, eu andei lendo no ônibus, na viagem, não gostei muito não. E o título também não me agradou. Diálogo com Jesus, se fosse entrevista com Jesus, mas dialogar com Jesus. Aí o Chico disse: você tem razão, mas tratando-se de Jesus, olha, tratando-se de Jesus, pegou e disse assim: eu aceito, eu recebo com muita gratidão, vou fazer o possível para ler, tratando-se de Jesus. Eu vou falando, tá? Qual foi um outro momento marcante, extremamente tocante para a minha alma, eu diria assim, para o resto da minha vida? Tinha uma sala que ainda existe lá na casa do Chico Xavier, onde ele fazia o seu trabalho de correspondência, né? Mandava mensagens para muita gente, tal. Aí, quando eu estava ali ajudando, ele pedia que eu escrevesse o destinatário de um lado e ele, claro, com sua letra, né, o remetente. Aí tal. Ele adiantava aquele serviço, tinha muito trabalho ainda, mas era só um introito. Parece que o Chico tinha um senso de utilidade do tempo, uma coisa incrível. Ele não queria perder um minuto na seara do bem. Deixou aquele monte de correspondência, aqueles pacotinhos de mensagens, e disse: agora vamos conversar.
aquela conversa que eu já citei, alguns amigos conhecem, aquela conversa, aquele diálogo, começou às 7 da noite e foi até às 11 horas. Ele, sentado, uma mesa parecida com essa aqui. Eu fiquei ali, o Chico ali. Desculpe, porque eu tenho que retroceder um pouco às vezes. Dona de Norá, a senhora que trabalhou com o Chico a vida toda praticamente, em Uberaba, né? Eu cheguei, ela foi me receber no portão, tinha lá um toque, era 3 toques que eu dava lá no portão, aí eu sabia, era o que eu cheguei. Veio Dona de Norá e disse, olha, Chico está ocupado, e disse para você esperar 5 minutinhos. Eu disse, tá bom, eu esperava. Aí voltou Dona de Norá, abriu uma porta dessa sala de trabalho, né, correspondência, e disse, Chico pediu que você ficasse aqui aguardando ele um pouquinho mais. Eu, tá bem. Eu aí fiquei sentado aqui, ó, uma porta aqui, a porta, a cadeira, a mesa à frente. Eu fiquei ali esperando o Chico. Né? De repente, gente, minha alma, eu não sei bem como me expressar nesse momento, minha alma ou minha aura se iluminou e cresceu. Nesse instante, eu comecei a ouvir pisadas, pisadas dentro de mim, no meu ser, digamos assim, espiritual, pisadas. Meu Deus, que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? De repente, por aquela porta, entrou Chico. As pisadas eram dele, saindo lá de dentro da casa. Gente, que coisa mais linda. Tudo na vida do Chico Xavier era mediunidade, era amor, era simplicidade. Chico foi somente médium na sua última existência, gente. Mas o momento tocante mesmo que eu vou abordar foi o seguinte, naquela noite específica, inesquecível. Olá, Ariston, tudo bem, tudo bem? Me abraçava, eu, metido a sei lá o quê, um certo preconceito, né? Beijava, aquele beijo assim, porque o Chico ele tinha uma alma feminina. Chico era alma. Eu às vezes digo, uma força de expressão, Chico não era gente, Chico era alma. Então, sentamos ali, eu contei esse fenômeno, ele disse, eu sei de que se trata. Sentou-se no lugar habitual e passamos a conversar. Chegou um momento que nós passamos a falar sobre sexo. Olha, sexo. Porque eu tinha tido uma experiência no mundo espiritual poucos dias antes. E eu sentia que só Chico Xavier podia me ouvir sobre aquilo. E é verdade, gente. Eu disse, Chico, deixa eu aproveitar esse momento de contar o que aconteceu comigo na noite. Eu tive um desdobramento e fui uma colônia espiritual muito bonita. Tinha um lugar que parecia um clube, mas tudo era assim. Olha, emanava paz, alegria e muitos jovens. Parece que só havia jovens. Eu fiquei impressionado, Chico, quando observei o seguinte: eles se abraçavam e se beijavam independentemente da forma física. Um rapaz e uma moça se abraçavam e se beijavam. Um rapaz abraçava outro rapaz, assim, com o mesmo encantamento, com a mesma alegria. Era assim, um amor sem, contando para ele, sem essa barreira, sem essa divisória de sou homem, você é mulher.
Eram moças e rapazes, todos vibrando na dimensão daquele amor. Aí o Chico disse, você viu isso? Vi. Então deixa eu te contar uma coisa, Aristóteles. Emmanuel, ele pronunciava Emmanuel. Emmanuel. Mas a pronúncia correta, gramatical, etimologicamente falando, é Emmanuel. Então, ele disse assim, vou te contar o que Emmanuel me disse um dia desses. Me conte. Olha, falar isso de público tem que ser com muito cuidado e absoluto respeito. Emmanuel me disse o seguinte, que a bissexualidade pura, não morfológica, não essa que a gente vê, não é? Por aí fora. A bissexualidade pura, tá? Só amor está nas cercanias, a palavra foi essa, ou seja, vizinhanças, está nas cercanias da angelitude. Então você certamente visitou uma colônia assim, de muita elevação. Vou repetir. A bissexualidade pura, não morfológica, pura, amor, incondicional. Amor. A bissexualidade pura está nas cercanias da angelitude. Aí ficamos mais um tempo falando sobre sexualidade e reencarnação. Que aula, gente, que 3 ou 4 horas assim, inesquecíveis até hoje, isso faz mais de 30 anos. Teve um momento que começamos a falar sobre reencarnação em relação à sexualidade das pessoas. Nossa, né? Aí eu disse, eu tenho a impressão, Chico, que as pessoas reencarnam homem, ou em corpo masculino, depois feminino, masculino, feminino, em série. Em série. Uma série em corpo masculino, para desenvolver determinadas qualidades típicas da personalidade masculina. Depois uma outra série de existências em corpo feminino, para desenvolver outras qualidades, como, por exemplo, a compaixão, o carinho, a arte, a meiguice. Veja que são expressões muito femininas. Que o machão diz, não, eu sou homem, né? Nada disso, isso é convenção. Aí, quando estávamos nessa conversa assim, eu disse, Chico, eu já tive pensando que nessa evolução assim, não foi pirâmide, triângulo, nesse triângulo evolutivo, né? A gente reencarnando e ocupando os dois. Aí ele interrompeu e disse, olha, na passagem de um polo para outro, bate o conflito. Porque se você está habituado a reencarnar num corpo masculino, de repente reencarna num corpo feminino, digamos 10 vezes mulher, agora 10 vezes, agora homem. Essa adaptação não é fácil. E é aí que surgem os conflitos e tudo mais, porque as pessoas ainda não estão educadas para se adaptar à vontade de Deus e viver conforme deve viver. Né? Aí, olha o auge desse diálogo naquela noite, gente. Quando fomos subindo aquela pirâmide, né? Qualidades, evolução e tal, reencarnações, vidas sucessivas. Aí eu disse, Chico, eu estudava muito na época, gente, muito mais do que hoje. Eu disse, Chico, eu já estive pensando no seguinte, quem sabe se não existe um terceiro sexo? Não seria homem nem mulher. Um terceiro sexo, onde só existe amor, bem assim, somente amor. Nesse momento, escutem com a alma o que eu vou dizer,
Nesse momento, Chico fechou os olhos assim, olhou para mim, abaixou o tom de voz o máximo que pôde e disse: Ariston, não será esse. Estão me ouvindo daí? Porque vou ter que... Tá tudo bem? Ariston. E eu na frente dele, era 1 metro e pouco. Ariston, não será esse o exemplo do nosso Senhor? Ele baixou a voz de tal forma ali na minha frente que eu, noutra faixa vibratória com certeza, disse: o que, Chico? Eu não ouvi. Aí ele foi constrangido a elevar o volume de voz e disse: não será o caso do nosso Senhor Jesus? Vou repetir. Não será esse o caso do nosso Senhor? Só falou Senhor. Aí eu captei no momento, ele não se sente digno de pronunciar o nome de Jesus, preferindo simplesmente dizer Nosso Senhor. Dona Nena Galves e seu Francisco Galves foi um casal que hospedava Chico Xavier em São Paulo. Uma vez nós conversávamos, não sobre esses detalhes, essas coisas assim mais íntimas, conversávamos sobre Chico Xavier, lá no seu Centro Espírita da União. Aí ela disse assim: Ariston, olha uma coisa que a gente viu no Chico aqui um dia desse. Ele veio a São Paulo para uma programação aqui e tinha o seu quarto, estava lá. Nós então chamamos Chico, está na hora, vamos sair. Chico disse: está bem, estou saindo. Aí eu tive a curiosidade de olhar um pouquinho a saída do Chico do quarto. Tinha uma imagem de Jesus. Olha. Tinha uma imagem de Jesus na parede. Aí Chico deu uma olhada assim para ver se ninguém estava vendo, mas eu estava vendo. Olha o que ele fez. Se curvou assim na parede, ó, e beijou os pés. Beijou os pés daquela imagem que naturalmente representava, como representa, o maior de todos os médiuns, de todos os mestres que viveram no nosso planeta, nosso Senhor Jesus. Então Chico tinha essa admiração? Não. Chico tinha essa reverência, essa profunda reverência a Jesus Cristo. Era isso. Por essa razão, ele nunca nos disse nada, nem antes, nem agora como espírito, nunca nos disse nada sobre isso, mas é muito possível ou provável que ele tenha sido um dos amigos de Jesus há 2000 anos, ou seja, um dos apóstolos do Cristo. Porque esse vínculo não é coisa recente. É sempre essa empatia com Jesus Cristo, entre Chico Xavier e Jesus Cristo, não pode ser coisa recente. Isso é uma construção milenar. Então, eu diria assim, tão pessoal, que é bem provável que ele tenha conhecido Jesus, como hoje nós nos conhecemos aqui. Casos e casos e mais casos. Um dia eu cheguei lá, ele estava querendo fazer uma pergunta. Ele veio aqui a Brasília para participar da abertura do 6º Congresso de Escritores e Jornalistas Espíritas do Brasil. Parece que o movimento espírita naquela época tinha assim, mais expressão, né? Menos social, midiático e tal. No Nelson estádio.
Eu já conhecia Chico, a gente já se relacionava, mas eu fui como um qualquer. 10.000 pessoas naquele imenso salão ou estádio. Estava ali. Olha, gente, que coisa, que quadro bonito. Isso a gente tem que falar com sensibilidade e ouvir com sensibilidade também, não é a razão que está falando aqui. Claro que a razão é a base, mas é o coração. Chico sentado à mesa. Recordo-me dos nomes que estavam ali. Newton Rossi, pioneiro de Brasília, foi o presidente daquele encontro, e outras personalidades que nós conhecemos na época. De repente, o doutor Newton Rossi passou a palavra, não, foi o coronel Menescal, outro, né? Da época também, um homem muito influente aqui em Brasília, espírita. Disse assim: feitas essas considerações, Chico já está sentado ali, papel à sua frente, vamos agora passar o tempo ao nosso irmão Chico Xavier para, quem sabe, receber alguma mensagem do além. Imediatamente, como era de praxe, né? O Chico pôs aqui na testa a sua mão e automaticamente começou, mas com muita rapidez. Ponto final. Aí enxugou os olhos, qualquer coisa semelhante. Disse: então, a mensagem está concluída. Nosso Chico terminou de psicografar a mensagem. Vamos ouvi-la? Por favor, Chico. Chico se levantou. Eu sei que conheceu o Chico, hein? Dona Rosa. Chico era um homem chamado amor. Continua sendo um espírito chamado amor. Agora mais ainda. Sim. Aí o Chico se levantou, a pedido da presidência do Congresso, e foi até o microfone. Era algo semelhante a isso aqui, né? Parlatório, eu acho. Chico foi lá e leu. O público de 10.000 pessoas em estado de absoluto silêncio. Imaginem, 10.000 pessoas, total silêncio, reverência plena. Aí o Chico começa a ler. Era um poema intitulado Encontro em Brasília. Chico termina a mensagem, o poema, citando a autoria: Castro Alves. Aí o público não aguentou, todo mundo se levantou aplaudindo. E aí eu tive a curiosidade de observar a reação do público. Ninguém estava aplaudindo, batendo palmas, de olho no Chico Xavier. Estava todo mundo assim, olhando o espaço, aplaudindo a espiritualidade, aplaudindo, batendo palmas para Castro Alves, que tinha descido naquele momento para iluminar aquele congresso com a página, um poema tão lindo, com o título Encontro em Brasília. Pois bem, passados uns meses, eu estou lá na casa do Chico. Aí ele perguntou: você estava naquele congresso? Eu estava, como sempre, observando tudo. Então vou te contar uma coisa que ninguém ficou sabendo, ninguém sabe. Vou te contar o que eu vi com um médium, qual foi a minha situação ali. Aí ele me contou ipsilitros do jeito que eu narro agora. Olha isso. Em dado momento, o presidente lá, o Menescal, né, presidência e tal, aquele formalidade, estava ali, estava fazendo suas leituras, seus discursos e tal, abertura do Congresso. Aí, de repente, eu perdi como que sentido de ser humano, né? E minha visão mediúnica se abriu. Se abriu. Eu vi aquele estádio desaparecer. Eu passei a ver o céu coroado de estrelas, o infinito. Imagina o meu estado de espírito ouvindo a revelação assim, né?
Fiquei vendo aquilo e disse, meu Deus, que visão linda, como o universo sublime. Aí apareceu à minha direita, longe, uma luz que vinha em nossa direção. Eu disse, que luz será essa, meu Deus? Quer dizer, a essa altura o Chico estava espiritualmente fora daquele plano humano ali. Aí disse, que luz será aquela, meu Deus? Aí a luz foi se aproximando, a uma distância de aproximadamente 40 metros, aquela luz se transfigurou numa carruagem belíssima. Aí saiu alguém, um espírito, daquela carruagem, abriu a porta, não sei se o nome é esse, abriu a porta da carruagem. Para minha grande surpresa, quem estava chegando para participar daquele congresso, naquele momento, era o poeta dos escravos, Castro Alves. Fiquei encantado com aquela visão. Só que ele começou a vir na minha direção. Aí eu pensei, já sei o que vai acontecer, com certeza. Então, quando o presidente disse, o tempo agora está com o nosso irmão Chico Xavier, ali Castro Alves já estava, olha o que é mediunidade, viu? Ali o Castro Alves já estava espírito na minha aura, ocupando a minha mediunidade. Imediatamente eu peguei lápis, papel e passei a psicografar. Aí ele completou dizendo, este foi o lado do congresso, daquela solenidade, que ninguém ficou sabendo, que normalmente as pessoas não veem. Então estou te falando do que aconteceu do lado espiritual. Então, tudo na vida de Chico Xavier recende amor. Por isso, o tema, né, que nós sugerimos foi esse. Não podia ser outro melhor. Uma história de amor. Toda a sua existência foi vivida na dimensão do amor, principalmente o amor aos mais necessitados, gente. O Salustino, um homem simples que estava lá com a enxada na mão, limpando o quintal do Chico Xavier, na sua casa. Salustino, aliás, foi lá perto. Salustino, quando você puder fazer um intervalo de aí. Todos para ele eram irmãos, não tinha nada de empregado. Viu? Dá um pulinho aqui dentro, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí, meu Deus, Chico Xavier convidando para entrar assim na casa dele. Aí o homem humildemente, seu Chico, entra, Salustino, fica à vontade. Aí deixou o lixado para fora, entrou. Aí Chico levantou-se, levantou-se e disse, Salustino, senta aqui comigo, meu filho, um pouco. É que uma senhora teve a gentileza de me oferecer um pudim que deve ser delicioso, deve ser tão gostoso que eu não me sinto merecedor de comer sozinho. Então me ajuda aqui, por favor. Entenderam? Então ele se põe assim, o nível das pessoas mais humildes. Uma vez na casa dele aconteceu um fato semelhante. Eu virei para um homem e disse, ele estava até sentado, humildemente, numa escada. Aí eu disse, por que o senhor está sempre aqui na casa do Chico? Ele disse, essa mesma pergunta eu lhe faço. Por que o senhor... Ele, não, mas eu quero saber a sua vida. Por que é que o senhor está aqui? Quer saber? É pelo seguinte, meu irmão. Você é de Brasília, né, professor? É o seguinte, Chico Xavier foi a única pessoa que até hoje, um homem muito humilde, que até hoje me tratou e continua me tratando como verdadeiramente irmão. Ele é capaz de se sentar aqui ao meu lado, nesse piso, nesse chão, nessa escada, para conversar comigo como se não fosse Chico Xavier, fosse um igual a mim. Nunca fui tratado por ninguém dessa forma. Então ele é meu verdadeiro irmão, nós somos irmãos, por isso que eu estou sempre aqui. Então quando eu chegava lá na casa do Chico, Sivaldo e demais amigos, normalmente eu não encontrava autoridades lá não.
Era sempre pessoas humildes. É como se aquelas pessoas tivessem acesso ou tivessem a chave do Chico Xavier. Agora vamos ver um outro lado daquela personalidade. Eu trabalhava aqueles dias, aquele momento, eu trabalhava na Câmara, fiquei lá, né? Me aposentei na Câmara, com deputados, com um deputado, no gabinete de um deputado que era espírita, Maurici Mariano, desencarnado, que ele receba também, nesse momento, nossas vibrações de amor, de paz, de muita luz. Ele era amigo de Chico Xavier também. E não sei por que eu fui parar no gabinete dele. Foi até engraçado, porque eu já tinha jeito assim, meio espiritual, e um dia ele me apresentou aos outros políticos que estavam tentando dar como meu assessor espiritual. Eu falei, opa, eu nunca tinha ouvido, sabe? Olha, um dia ele chegou para mim, Ariston, você vai ter uma missão aqui, meu irmão. Tudo mais é secundário, mas você vai fazer o seguinte: todos os dias você vai colocar um versículo do Evangelho no meu bolso, para eu não esquecer, porque essa casa você conhece, né? Tinha dias que você ia correndo assim, até o deputado entrava no elevador, sempre apressados lá, entrava no elevador, deputado, a mensagem de hoje, opa, obrigado. Aí ia no elevador lendo, assessoria espiritual. Pois bem, estávamos lá uma vez no gabinete e o deputado disse: Ariston, liga para a casa do Chico, fala lá com o filho adotivo dele que o presidente Fernando Collor quer lhe fazer uma visita na próxima semana. O dia já está estabelecido, eu vou fazer parte da comitiva, avise. Aí eu fui pegando o telefone e disse: não, mas tem um detalhe, a casa de Chico é aquela bagunça que você conhece, né, Aristão? Tudo simples demais. Não, para receber o presidente da República, não, o chefe de Estado, não, faz o seguinte: você vai dizer ao rapaz lá que vai te atender para arrumar aquela casa, comprar mobília nova, tudo bonitinho, flores, porque o presidente da República vai estar lá. Sim, senhor. Liguei, aí o Higino disse, esse filho adotivo, né? Disse: Ariston, me dá 10 minutos para falar sobre essa troca de mobília e tal, tá? Eu vou consultar Chico aqui, te falo já já. Me liga outra vez. 10 minutos depois, aproximadamente, liguei. Oi, Eurico. Opa, sim. Olha, falei com o Chico. A resposta é a seguinte: ele agradece muitíssimo a visita do deputado, do presidente da República, todos que virão. Entretanto, palavras do Chico Ariston, entretanto, ele acabou de me dizer que não pode absolutamente mexer no móvel sequer. O presidente vai ser recebido nesta casa simples, do jeito que o Chico recebe, palavras dele, qualquer um brasileiro. Sem nenhuma formalidade, sem nenhuma fantasia, sem nenhum luxo. Absolutamente. Então, o presidente vai ser recebido com carinho, com amor, mas ele disse que nenhuma cadeira sequer. Aí, quando desliguei o telefone, gente, eu disse para mim mesmo: isto que é autoridade. Isto é que é verdadeira autoridade. Se expressar dessa forma em relação ao presidente de um país. Chico Xavier, meus irmãos, nunca esteve em Brasília para visitar ministros, nunca entrou no ministério desses, nunca esteve na Câmara, no Senado, nunca. Ele fugia dessas pompas, dessas homenagens. Chico queria ser sempre tratado apenas com amor. Acho que nosso tempo já está se aproximando, né? Por isso, estamos encerrando uma palestra simples, familiar,
sobre a vida de um homem que transpirou amor o tempo todo e por isso se manteve na luz da espiritualidade superior. Aquele grande espírito, Castro Alves, o Condor da Liberdade, uma vez visitou Chico Xavier para escrever uma página, sempre poemas. E essa página, meus amigos, tem tudo a ver, certamente, com o momento que estamos vivendo hoje. E é citando esse poema que nós encerramos a nossa palestra. Gemia a terra humilhada. Há muita semelhança, repito, entre o que o Castro Alves diz nesse poema, referindo-se à época de Jesus, antes e depois de Jesus. Há muita semelhança entre aquela época e esta que nós estamos vivendo hoje, atualmente, no Brasil e no mundo. Gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma encharcada de trevas estendia escravidão. Jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se culta e fel. O frio invadira os templos. Não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo caíra em sombra, cessara a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingia o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Paz e luz para todos, sempre.